hoje, no nosso café, eu estou aqui com um amigo querido que eu falo, esse programa é verdade na veia, gente. E eu estou aqui com o Vasco, com um legado que atravessa gerações. Vasco Vasconcelos é um dos alfaiates mais respeitados do Brasil e um verdadeiro embaixador da elegância masculina. Ele se dedica a criar peças sob medida que transcendem tendências, garantindo um caimento único e a máxima qualidade. Vamos mergulhar na arte de vestir bem com ele. Bem-vindo, meu amigo! Uma honra, uma honra! Incrível estar aqui com você. É claro que eu estou já total de alfaiataria. Olha aqui, vamos Carla conversar. Vasconcelos. Carla Vasconcelos, que é a esposa linda, maravilhosa. E por que eu convidei o Vasco para estar aqui neste programa que é um propósito que eu tenho para trazer essas histórias dessa trajetória que o Vasco vai contar aqui para a gente, porque hoje ver tanto eu como ele aqui nessa alfaiataria, ele com um sucesso incrível, mas sempre existe uma história para chegar. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, Vasco, conta aqui pra gente como foi essa trajetória, como a gente acabou se conhecendo, mas é importante quem está aqui nos ouvindo saber como é que começa uma história maravilhosa como a sua. Muito obrigado, primeiro, Alice. Estou muito envaidecido e muito agradecido por estar aqui, né? Você tem um lugar de destaque na nossa vida, da minha família. Nós chegamos em São Paulo em 2003 e logo nos primeiros dias, primeiras semanas, eu conheci vocês, né? Você, o nosso amado Cláudio, e desde ali criamos uma amizade, né? Criamos um vínculo de cliente e amigo, né? Eu não empreendi ainda, eu trabalhava em outras empresas, sempre na área de moda masculina, empresas que nos conectaram, assim como me conectaram com grandes pessoas, né? Por isso que eu falo, não importa onde você está trabalhando, faça o seu melhor ali, né? Seja o seu empreendedor interno, né? Faça o seu melhor. Você vai estar aqui hoje ou ali amanhã, faça o seu melhor nesse momento. Você nunca sabe o que você está construindo, né? Você está construindo hoje, sempre, né? Esse cara, a gente chegava na loja, ele era o gerente, ele mostrava tudo, não queria saber o vendedor, ele ia lá, media o Cláudio, e aí, eu tenho que contar, ele mandava fax, na época era fax, e ele mandava um fax enorme. Olá, boa tarde, e aí não precisa, chefão, de uma nova roupa, de um terno, eu estou aqui. Assim, era encantador. A minha família, os meus filhos queriam ir junto. Pai, você vai lá na loja que o Vasco trabalha? Vou querer ir junto, porque ele dá bala pra gente. E isso que foi crescendo, construindo, né? Vai construindo. E aí conta, aí você teve um momento de querer empreender. Esse momento foi muito, eu acho que é a base, né? Eu acho que nós não viemos do nada, sempre você tem uma história atrás que você vai construindo, né? São as escadinhas. Hoje eu olho para trás, Alice, e eu vejo muito a mão de Deus, né? Da onde eu saí, lá do interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Alegrete, no interior do Alegrete, né? Num distrito chamado Passo Novo. Então, eu sempre tive muito Deus junto comigo. E aí, quando eu olho para trás e eu olho hoje o que Deus tem feito na nossa vida, né, da minha família, e o que a gente tem transbordado na vida de outras pessoas, eu vejo muito o quão eu acho que eu me deixei, e eu acho que esse é um grande ser, de uma forma, até eu brinco de uma marionete, né, de Deus. Deus foi pegando assim, não, agora tu vai sair daqui, tu vai para Alegrete, depois da Alegrete tu vai para Porto Alegre, não. Aqui não está legal ainda, porque vou criar um problema para você ir para o Rio de Janeiro, porque você acha que é um problema. Na realidade, eu estou criando um desafio, você vai para uma outra geografia, criar um outro ambiente onde você vai aprender.
Então, quando eu saí de Porto Alegre, saí não querendo ter saído de Porto Alegre, fui para o Rio de Janeiro, contrariado naquele momento, sem entender o caminho que Deus estava criando na nossa vida, né, o destino, né, que Deus estava colocando na nossa trajetória. Naquele momento, foi um momento emblemático, porque eu já trabalhava, já era gerente de loja de moda masculina, trabalho nisso há 37 anos, mas naquele momento eu recebi uma proposta, eu fui abrir a primeira operação no Rio de Janeiro e eu recebi uma proposta de uma loja internacional que foi o Hermenegildo Zenha para gerenciar a loja. E o Hermenegildo Zenha tem um trabalho de submisura, de sob medida. E ali eu comecei a aprender, né? Eu fiquei 3 meses em treinamento com o pessoal da Itália que veio, nós ficamos em imersão dentro de um hotel e ali eu tive meu primeiro contato. E eu como um vendedor, né? Basicamente um vendedor, né? Aquele que quer atender todos os desejos do cliente, né? Quer atender. Eu ficava frustrado muitas vezes, quando o cliente chegava na loja, eu quero um terno double breasted, um transpassado, risca de giz como esse. Não tinha, porque as lojas têm normalmente o básico. Tem o azul marinho, o preto, o grafite, o cinza médio, o bege, e olha lá, né? Não tem o longo, não tem o curto, às vezes o sujeito é muito alto, ele é um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais magro. Você adapta. Quando eu entrei na Hermenegildo Zenha, eu entrei e abriu aquele leque de opções de você atende todas as opções de clientes. Eles vão escolher todos os forros, eles vão escolher todos os... Ele vai colocar a sua assinatura pessoal, o seu instinto, toda a sua personalidade em uma roupa. E naquele momento, eu digo, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero me especializar nisso, eu quero trabalhar nisso, eu quero estudar para fazer isso, é isso que eu quero ser. Né? Eu já trabalhava com moda masculina, é isso que eu quero ser. E aí, de novo, né, a marionete, assim, bom, o Rio de Janeiro é pequeno, né, amo o Rio de Janeiro, que inclusive queremos voltar a ter uma operação no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, para esse momento, é pequeno. Então, Deus vai e coloca dentro de uma caixinha e te leva. Não, tu tem que ir para São Paulo. E aí tu vem meio contrariado, que o Pedro era bebê, tinha 9 meses, o Cadu estava na barriga, e aí... Mas vamos lá, né? A gente vai lendo, vai buscando informação. E eu chego em São Paulo, né? Eu vou trabalhar de gerente de uma loja de moda masculina, o maior grupo do Brasil, onde eu aprendi muito, trabalhei 16 anos, tenho o maior orgulho, né? Com produtos excepcionais. E ali aprendi muitas coisas, mas principalmente a ter conexão verdadeira com os clientes, né? Com os amigos. E aí eu conheci vocês. E essa época do fax era muito engraçado, porque eu sempre fui um sujeito de buscar informação, de ler, enfim, e eu sempre busquei, né, técnica de venda e sempre aquela coisa da conexão verdadeira com o cliente. E na época não tinha WhatsApp, não tinha... as redes sociais praticamente não existiam, acho que não existia nada. Começando ali o celular. Em 2003. Era no BIP ainda. Era no BIP ainda. E aí eu vi que, através do fax, né, porque nós fazíamos o pedido de mercadoria para o estoque central pelo fax. Eu olhei de cara, peraí, os clientes têm fax. Então eu começava, a Alice Cláudio chegava lá, me dá o teu telefone, tem um fax que eu possa... O cara me olhava, fax? Tem, tá aqui. Eu ficava com o fax. Uma semana depois eu mandava lá, Cláudio, Alice, foi um prazer que vocês estiveram aqui comigo, muito obrigado. À mão, tudo à mão. E assim eu fazia aniversário, então realmente foi um momento de... E tenho clientes que têm isso enquadrado até hoje em suas salas e mostram aquilo como um exemplo de pós-venda de venda. Né? Isso aqui... é uma coxinha, a história da coxinha, da minha coxinha, isso é a coxinha dele na época. Ele fazia isso, se tornou a coxinha. Olha só, e olha como você não esquece isso. Nós estamos falando aqui de quantos anos? Isso mesmo, muitos anos. Isso mesmo. E dali em diante, aí logo em seguida eu fui coordenar esse grupo, né, todas as operações que tinha em São Paulo e Grande São Paulo. E aí eu recebi um convite para trabalhar numa outra alfaiataria, para ser diretor comercial, numa outra alfaiataria, onde um empresário famoso de São Paulo comprou 50% e investiu nesse alfaiate. E eu fui convidado pelos dois para ser diretor comercial, porque eles tinham um plano de expansão de 11 operações no Brasil. Me lembro de tudo. Vocês acompanharam todos, vocês acompanharam e foram, né? Sempre me prestigiando, cada caminho. E sempre aconselhando, porque nessa hora que você começa a crescer na carreira, tanto executivo como... Você precisa desses apoios, porque muita gente fica te dando várias
dicas, você tem que tomar cuidado, e foi isso que a gente fez. É isso mesmo. Você sempre foram meus anjinhos. Eu digo, a gente precisa ter uns anjinhos da guarda, né? Aqueles que você pode confiar. Exatamente. E a Alice e o Cláudio sempre foram meu porto seguro, né? O Alberto Saraiva, pessoas que tinham um conhecimento, tinham conexões e tinham uma verdadeira amizade pura e genuína, né? Que sem interesse, né? Porque eu não era nada, então não tinha interesse nenhum. Eu era um gerente assim, de loja. Era e continua sendo Vasco Vasconcelos. Nasceu e morrer vai ser Vasco Vasconcelos. E eles, desde esse momento, vocês sempre foram assim, estiveram comigo em todos os momentos, assim, me abraçavam. Eu sempre me convidavam, né? A gente morava num apartamentinho pequeno lá no Morumbi, nos convidava para ir às festas na família, a gente virou muito amigo, com muitas conexões, e eu tenho maior gratidão por isso. Imagina. Porque vocês foram nos mostrando o quanto que a gente pode, né? Sonhe, trabalhe e busque, né? A minha vida inteira eu nunca trabalhei menos de 16 horas por dia, não sei o que é trabalhar isso, não sei se existe algum horário que seja fora desse, eu não sei. Eu também, não sei porquê. Tem gente que fala para mim, tem uma pessoa que trabalha comigo que fala, Alice, a gente tem que dormir, tá? Sabe que outro dia nós fomos jantar, eu e a Carla e mais um amigo com um chinês muito interessante. A gente está fazendo um projeto de embalagem, enfim. E ele, obviamente, aquele chinês com 50 e poucos anos, não fala inglês e tal. Uhum. E aí, foi muito engraçado, inclusive um chinês que é pastor evangélico, né, na China. Então, assim, é sensacional. Ele fez uma oração para nós lá na empresa, foi incrível. A gente tem sido abençoado por tantos amigos abençoando e orando por nós. E eu quero agradecer a todos, e honrar suas vidas. E esse chinês, nós conversando lá no jantar, foi muito agradável, e ele falou que, a época, há 30 anos atrás, a família dele passou fome, né? Então, assim, hoje eles têm uma empresa gigante, mas ele não perde, nunca, tu olha para ele assim, de uma simplicidade, de uma integridade absurda, assim. Então, você não perder esse foco de você ser dessa constância, né? O Cláudio falava sempre, não esqueça o barco que te trouxe até aqui. É isso. A gente não pode esquecer da nossa origem nunca. E aí, conta como continuou aí esse momento que você acabou, depois de sucesso lá, você como profissional, veio conversar com a gente. Eu não esqueço. Você acredita que eu tenho lá a cadernetinha, falei para Carla essa semana, de post-it da Escabal. Sim. Que você trouxe, era à noite lá, chegou em casa. Gente, Cláudio, Alice, eu queria ouvir de vocês, eu recebi uma proposta dessa marca, o que vocês acham de eu começar, sozinho, fazer, e aí o que o Cláudio falou e eu? Foi incrível, né? Vocês sempre me acompanhando, sempre me aconselhando, sempre foram meus conselheiros fiéis, né? Nós determinamos que íamos montar a empresa, aí por ter trabalhado no Zenha, eu enxerguei que havia um hiato no mercado, né? Não enxerguei por nenhuma habilidade minha, mas de ouvir os clientes, né? Eu sempre tive isso de ouvir os clientes, ouvir vocês, né? E eu vi que havia um hiato no mercado com a saída, com o fechamento da Daslu, ficou um gap ali entre as super brands, né? Zenha, Ferragamo, Giorgio Armani, todas as que haviam, hoje existem várias outras marcas de luxo no Brasil, e o mercado normal brasileiro de excelência, né? Todos os players de moda masculina, mas entre as super brands e esses players havia um buraco a ser preenchido. Então o cliente às vezes ele não queria, muitas vezes mesmo tendo condições, eu não quero gastar X num terno que eu não tenho conexão com o alfaiate, eu tenho conexão com um vendedor, um gerente que vai tirar a medida e vai ser feito isso do outro lado do mundo. Eu quero ter conexão direta, né, verdadeira, com a pessoa que vai fazer para mim essa roupa. Eu enxerguei esse gap e eu digo, quando resolvemos montar a empresa, eu falei para a Carla, nós morávamos num apartamentinho de
acho que era 63 metros quadrados, de 3 dormitórios, Aí você imagina o tamanho do apartamento, ali no Jardim Bonfilholi, porque... E a gente tinha um dinheirinho guardado, aquela assim, não, a gente... Se precisar, a gente volta a morar de aluguel. Exatamente. A gente come pão com banana. Eu sempre como pão com banana e água, história, né? mas você vai montar a nossa empresa e assim como você fez prosperar as empresas dos outros com valores e trabalho genuíno, tu vai fazer prosperar a nossa empresa, eu tenho certeza. Por isso que eu falo que eu sou executivo, ela mandou, eu executei. E aí eu resolvi, bom, já que é para fazer bem feito, né, que a CEO mandou, eu vou começar a fazer bem feito. Então eu preciso ir para a Itália. Eu não falava nada em italiano. Fui no centro da cidade, acho que era Martins, alguma coisa, lá no centro, perto da prefeitura, eu comprei 2 livros em italiano que tinham um CD. Baixei aquele CD no MP3 e comecei a repetir e a ler. E comprei uma passagem 25 vezes, 50 vezes, sei lá o que, e fui para a Itália. Fui para a Itália, só que não é que eu fui para a Itália, eu fui São Paulo, Roma, Catânia, na Sicília. Não é que assim, todo mundo que vai à Itália vai para Milão, vai para Roma, vai para Florença, né? Normal. Eu fui para Sicília, gente, não é assim. O siciliano, que eu amo de paixão, que é minha segunda terra, ele fala 30% italiano e 70% dialeto. Quando não é 100% dialeto. Então, aquilo que eu achava que tinha aprendido alguma coisinha, com uma aula ou outra, eu já cheguei lá, eu tenho até hoje uns glossários que eu fiz, né? Então eu pegava as cadernetinhas nos bolsos e eu anotava, isso é o quê, isso é o quê, isso é o quê. Lembrando que nessa época, isso era 2011 para 2012, a internet não era toda essa, né? Então não tinha muita coisa. Enfim, fiquei lá estudando, fui imersão dentro de uma alfaiataria, que através de grandes amigos lá da Europeana o Eric Jarnalo, o Felipe, conseguiram essas conexões, né, porque eram já fornecedores nossos aqui, e essas conexões com o pessoal da Loropiana, eles conseguiram esse estágio, né, essa imersão dentro dessa alfaiataria, que a época fazia, e aí a sorte, Deus de novo, né, vai colocando as pessoas certas no lugar certo, né, a época eles faziam para a Loropiana, porque a Loropiana não tinha, e eu acho que ainda não tem, a sua alfaiataria. Eles são grandes lanifícios que produzem tecidos de lanifício, que são inclusive um grande fornecedor nosso, nós trabalhamos muito com a Loropiana, trabalho extraordinário, mas na época eles não tinham a sua alfaiataria, então eles faziam nessa alfaiataria que chamava Judith, lá no interior, no miolo da Sicília, uma cidadezinha chamada Valguarnella Caropepe, de 1.800 habitantes, um piccolo paese, e ali eu tive acesso e contato, e imersão e passo a passo da verdadeira alfaiataria. Uma alfaiataria feita à mão, uma alfaiataria feita sem cola, uma alfaiataria feita com processo full canvas, e eu me apaixonei por esse processo. Eu digo, eu quero esse processo, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Exatamente. É isso que eu quero como benchmark, é isso que eu quero como objetivo de vida. E conseguiu. E aí fiquei lá um período, depois eu fui para a Puglia, né? E aí, mais tarde, um ano depois, através desses amigos também, eu tive contato com o pessoal da Escabal. E aí fechamos uma parceria com a Escabal, que foi extraordinária, que nós trouxemos até a pandemia, quando eles fecharam lá. E na pandemia, e aí de novo vem a coisa de Deus e suas escolhas, né? As suas renúncias. Às vezes você pensa, mas deu sorte, óbvio que é sorte, óbvio que é destino, óbvio que é tudo, mas você também tem que ajudar. Então, em todo o dinheiro que sobrava, nós reinvestíamos pelo menos 90%. E de fato, assim, isso é o segredo, é você reinvestir. Então, sobrava dinheiro, mas nós tínhamos o nosso fornecedor, mas eu não quero ficar na mão só desse fornecedor. Então, a gente ia comprando o nosso maquinário, ia montando. Vocês lembram, vocês iam lá, tinha uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, uma costureira, 2. Hoje nós temos, graças a Deus, estamos indo para um espaço de 1.200 metros. Temos lá quase 70 colaboradores diretamente operando, né, na costura manual, na costura na máquina, entre corte e desenvolvimento. E mais, hoje temos quase 100 colaboradores ao todo. E graças a Deus. Aí que você voltou na agência para tomar um cafezinho com a gente e falou, eu quero agora
criar uma marca. Não. Essa parte é sensacional. Essa parte é sensacional. E eu conto isso sempre para os clientes. Antes de ir para Sicília, Ele conta para cliente, e aí o cliente me liga. Alice, pode criar uma marca para mim igual a do Vasco? Não, pode ser igual. Ele autorizou. Eu falei, não. Não, aliás, eu tenho um e-mail dessa. É assim, eu cheguei para vocês 3 dias antes de ir para Sicília. Não, foi antes de ir. Antes de ir, eu sentei com vocês. Eu digo, olha, Cláudio, Alice, eu preciso... vocês gentilmente, né, como sempre, com o coração aberto, me presentear. Bom, já que tu vai montar a tua empresa, então nós vamos te presentear a tua logomarca. Nós vamos te presentear, porque isso é muito importante, design, sacola, tudo, nós vamos presentear. Eu digo, gente, mas não precisa, é só botar lá, ele precisa, por isso tu vai ser grande. Eu digo, tá bom, né, eu digo, beleza. E aí peguei o avião e fui para Sicília. Cheguei lá, 2 dias na cidade, lá, Val Guarnella, Caropé, eu recebo um e-mail do Cláudio, com o seguinte escrito lá: fala, meu irmão, tudo bem? Segue o primeiro briefing, primeiro estudo da tua logomarca. Me dá um feedback que tu achou. Eu liguei para ele e digo, não precisa fazer a segunda. Eles acertaram de primeira. Foi assim, imediatamente já mandei fazer as etiquetas, imediatamente mandei fazer capa de terno, tudo em cima da logomarca, que é a nossa logo até hoje. A única coisa que tinha lá durante um tempo eu usei exatamente as mesmas cores, que era um grafite, né? Era um grafite com branco. A única coisa depois eu pedi para você alterar para azul marinho, que eu achava uma cor mais... O resto, nós continuamos exatamente honrando e deu o maior certo. Esse VV foi extraordinário. E agora nós vamos abrir uma segunda operação em Brasília, em abril. Você já está convocada, não é convidada, convocada. Estarei e você lá. vai ver o VV que vocês criaram em alto, literalmente, e bom som. Mas isso é outra história. Vamos aguardar. E conta a sua família, a Carla, você tem 2 filhos. Hoje, quantos anos? Os meninos são uma benção, a Carla, minha esposa, minha sócia, né? Minha puxadora, né? Não é que que me puxa, né? Empurra. Me faz levantar da cama mais cedo. Bora! Graças a Deus. Nós temos 2 lindos e amados filhos, né? O Pedro Arthur, nosso primeiro filho, que nasceu dia 20 de janeiro, no Rio de Janeiro. Temos o maior carinho, uma conexão eterna com o Rio de Janeiro, né? O Pedro está com 23 anos. O Cadu, nosso Carlos Eduardo. O Pedro faz psicologia lá no Mackenzie. E o Cadu faz direito no INSPER. Os meninos são maravilhosos, são uma bênção na nossa vida. E nós temos um filho, sobrinho, que é o João Pedro também, que morou conosco durante 4 anos e que hoje é o meu braço direito na loja, que está aprendendo toda a profissão e para ter sequência nisso. E que é uma bênção também nas nossas vidas. Você consegue equilibrar aí profissional e trabalho. O que é bom é isso, né? Que a esposa trabalha junto. É o dia inteiro. Então tá sempre junto, como era eu e o Cláudio. E as pessoas perguntavam, mas como vocês conseguem? Aí eu brincava e falava, eu amo o meu marido e odeio o meu sócio. Mas aí o combinado era... Saiu da agência, não se fala de trabalho. Aí eu chegava, no final de semana, queria falar alguma coisa, não podia e tal. Quando eu entrava no carro, eu ligava para ele. Mas deu certo, foi... Mas é isso, é amor, é uma união. Cumplicidade, né? Cumplicidade. Né? É isso, quando você quiser ter alguém do seu lado... Tem que ter cumplicidade. Alinhamento, né? E alinhamento. E o que eu ouvi uma vez, eu e o Cláudio ouvimos, sempre quando perguntavam para a gente qual é o sucesso dessa união, e a gente falava, a gente ouviu de um padre em um casamento que você só deve se unir a outra pessoa
para ser melhor do que você sozinho. Então, é isso. E eu falo até para os meus filhos, para amigos, não é nem na relação de homem e mulher, é a amizade. Você só pode se unir com alguém para ser melhor do que você sozinho. E é o caso que o Cláudio me admirava, eu admirava ele, cada um no seu expertise, na sua qualidade, como você. Que isso que fez essa união e crescer. A gente tem que ter união familiar antes de qualquer coisa. É a base. Começa em casa, né? Começa em casa. Então, gente, mas conta mais aí como agora você está com o ateliê na Gabriel. Conta um pouco, porque a gente está aqui, nós somos vendedores. Então, nós começamos lá na Vila Nova Conceição, você lembra? Era um ateliê na Filadélfia Azevedo. E já há 9 anos nós conseguimos uma casa maravilhosa, que eu convido todos vocês a conhecerem, na Gabriel Monteiro da Silva, na Alameda Gabriel Monteiro. 9 anos já está ali? Fazia 9 anos. Gente, 9 anos. Fez 9 anos agora. Muito rápido. E aí há 2, 3 anos também, já 3 anos atrás, nós pegamos a casa ao lado e ampliamos para o nosso espaço de produto pronto. Então, vocês que não sabem, nós temos uma linha completa de produtos prontos de moda masculina, desde a jaqueta de couro que nós importamos e desenvolvemos, eu e a Carla na Itália. Nós trouxemos calças jeans da Itália e fizemos também no Brasil. Nós temos camiseta, polo, enfim, o convite está feito. Além de, a parte de cima, ter uma linha incrível de feminino da Carla Vasconcelos. Olha, eu já fui lá, estou linda. Maravilhosa com Carla Vasconcelos. A câmera depois, vamos ver aqui que eu vou levantar para mostrar meu look aqui. Tem que... Está muito elegante, muito elegante. Não, isso mulher demais. Poderosa, empoderada. Demais, aliás, na verdade, a Alice sempre foi poderosa, né? Sempre foi poderosa. E isso é inspirador. Vocês sempre nos inspiraram muito nisso aí. Nós começamos lá, o barquinho que a gente nunca esqueceu, também toda a minha história, que para quem não conhece, eu estou contando aqui, para que... por isso que é esse programa, para contar, eu quero que o executivo, o empresário que está iniciando o seu negócio, acredite que se você acreditar em você, no seu sonho, no que você faz de melhor, você chega. Mas não tem jeito, é trabalho, 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 para chegar ao sucesso e administrar a vida pessoal com o trabalho, não tem outra forma. E trabalhar também com o que gosta, você ama fazer. Eu também, quando eu estou fazendo uma apresentação, às vezes... É como se eu estivesse fazendo a primeira, com toda a animação, com toda a energia. É sobre isso. E a gente fala, assim, o Cláudio falava, olha, você é o Vasco de saia. Vocês têm uma energia que eu não sei de onde tira. Faz total diferença. Você está indo ali escolher um terno e acaba tendo o quê? Uma terapia. Sabe que eu lembrei de uma passagem, não sei se tu vai lembrar. Teve um momento da nossa amizade e cumplicidade que vocês aventaram a possibilidade de me chamar para trabalhar com vocês, para eu ser um comercial, para eu trabalhar nessa área. E eu lembro que, eu não lembro exatamente o porquê acabou não indo para frente, mas uma coisa que eu sempre falo para todos os jovens que às vezes me perguntam, foque no que você é apaixonado por fazer. Né? Eu recebi propostas extraordinárias para ser diretor, vice-presidente de grupos de carro, para ganhar 3 vezes mais que eu ganhava. Eu não entendo nada de carro. Eu não já entendo nada recebi de carro. também esses convites. O carro, eu gosto, obviamente, eu recebi propostas extraordinárias, inclusive na minha área de moda masculina, mas que eu não acreditava. Também para tocar 10 operações de uma pessoa com muita grana, um negócio extraordinário, um projeto incrível. Eu estava ainda no Rio de Janeiro, gerenciando o Zenha, era para mudava a minha vida naquele momento. Nós saíamos de um apartamento normal, íamos para uma casa no condomínio Mansões, uma Range Rover para Carla, era mudar assim, da noite para o dia de patamar de vida. Só que o projeto que eu ia vender, eu não acreditei. E quando eu falei para eles que não ia dar certo, eles ficaram até bravos, porque eles estavam com um contrato à mesa para me assinar. Eu sempre conto essa história, sem citar. Não, e esse projeto, sem ser vidente, mas 8 meses, 1 ano depois, eram 10 operações que fecharam. E quando eu não aceitei
tocar essa operação, todo mundo me chamou de louco. Depois, acho que eu nunca te contei essa história, quando eu terminei, um dia antes de embarcar para a Itália, um outro amigo que tinha comprado o espólio da Daslu junto com um grupo, me chamaram para uma reunião ali na Vila Olímpia, e eles me chamaram, me fizeram a proposta: Vasco, esquece esse negócio de Itália, de ir para a Inglaterra estudar, tu já está pronto, vamos montar um negócio aqui, vamos falar Vasco by Daslu, Daslu vai Vasco Vasconcelos, o que tu quiser a gente faz, assume todo a moda masculina da Daslu e você assume isso, e a gente vai fazer esse projeto, a gente vai abrir várias lojas, e eu disse, ok, está tudo certo, mas eu não... Muito obrigado, fico honrado, mas eu já decidi o que eu quero e eu vou montar o meu negócio. Eu nunca despertei, nunca tive esse interesse de ser empreendedor. Quer dizer, eu digo que eu achava que nunca tinha feito. Só que eu sempre fui um empreendedor interno, eu sempre trabalhei para os outros como se eu trabalhasse para mim. Exatamente. Porque eu acho que é um princípio, você ser honesto, ser leal e fazer com o teu melhor, né? Tenho até hoje fitas de videocassete, eu colocava aquela fitinha no carro para rodar aquilo assim direto, eu não ficava ouvindo música, eu ouvia, e aí eu tive acesso a Napoleon Hill, Dale Carnegie, e não parei mais de estudar. Quando você busca, eu não paro de estudar até hoje, não é porque é estudar, se você quer ser bom, não, você não pode ficar perdendo tempo em assistindo. Desculpa, assim, ficar perdendo. Você tem 24 horas no dia, se você trabalha 12, você trabalha 8, você tem um tempo para cuidar de você, você tem que cuidar do teu espírito, você tem que cuidar do teu corpo, né? Mas você tem que cuidar o que você vai ser daqui os próximos 5, 10 anos. Para você, o resultado dos teus próximos 5, 10 anos é o que você vai construir hoje. O resultado vai ser o que você leu hoje. Quantos livros você leu esse mês, esse semestre, esse ano? Eu tenho livros que eu não consigo nem ler. Eu não tenho, de quantidade, hoje tenho falta de tempo. Mas na época que eu pegava ônibus, eu ia, o pessoal que me conhece lá de trás, por isso que assim, a minha vida é uma verdade, eu não tenho meia conversa. Eu andava no shopping, eu era gerente de uma loja, de uma cadeia grande, eu andava com um livro enfiado na cintura sempre. A oportunidade que eu tinha, eu parava para ler, porque eu achava que eu estava perdendo tempo, eu tinha muita informação. Então eu tinha que ler, eu tinha que procurar informação, eu tinha que me preparar, Então hoje, esse sucesso da noite para o dia é resultado de 40 anos de busca incessante. Não foi da noite para o dia, foram muitos dias. Quantos anos tem a alfaiataria hoje? Vai fazer 14, a Vasco Vasconcelos vai fazer 14 anos em março. 14 anos. Março, hein? Meu aniversário, vamos comemorar. E vou te falar uma coisa, Alice. O empresário brasileiro, ele quer empreender e tirar o lucro, né? E eu já vi vários casos desses que acabam... óbvio que a gente tem que ter lucro, óbvio que o negócio tem que ter valor, óbvio que tem que dar lucro. Mas se você quer um negócio só para ganhar dinheiro, você está no caminho errado. Vai trabalhar, vai ser executivo. Se você quer empreender, você tem que ter um propósito, né? Então nós investimos muito, nós trouxemos técnicos de fora, capacitamos nosso time, capacitamos nossa mão de obra para que consigam fazer com excelência. Busca de excelência. Você não pode, nós temos um país maravilhoso, um clima maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Eu sempre, quando eu comecei esse projeto do Bespoke Full Canvas, as pessoas dizem, mas isso só o italiano que faz. Eu digo, desculpa, eu vivi dentro de uma alfaiataria na Itália, na Puglia. Eu visito fábricas em Portugal, na Itália, na Inglaterra. Eu nunca vi ninguém com 3 braços. Nunca vi ninguém que tivesse 26 horas no dia para trabalhar. Eu nunca vi ninguém com 3 cabeças ou algum OVNI trabalhando lá que fizesse a roupa extraordinária. Eram sempre pessoas que choram, que dormem, que têm problemas, que têm filho, que têm marido, que tem problema, que dá um atestado médico de vez em quando, que tem férias, que vai para a praia, né? São pessoas, e se são pessoas, se eles fazem, nós podemos fazer. É só treinar essas pessoas e capacitar essas pessoas. E é isso que a gente vem fazendo. Então esse é o nosso legado, esse é o nosso propósito, é o que nos move, o que faz nos levantar mais cedo todos os dias. Gente, depois falam que eu tenho energia. Olha esse homem aqui. Vasco, a gente podia ficar aqui o dia todo. Assim, muito obrigada por você estar aqui. Eu estou assim...
realmente ouvindo e claro, lembrando, me inspirando e confirmando tudo que eu sou também, que é isso que a gente está querendo. Você e o Cláudio sempre foram nossa inspiração, sempre foram. Assim como o Abílio, o final do Abílio foi, assim como vários, meus clientes todos são minha inspiração. Assim como o Alberto Saraiva até hoje, um homem que não precisa mais, está numa idade que não precisa mais, é um jovem que precisa, assim, que tem uma energia, é isso. Busque dentro de você o que vai fazer a diferença na tua vida. Certeza. Faustão, Faustão, meu amado, pelo amor de Deus. O Fausto é eu quero homenagear o Fausto, foi muito bom você ter falado. O Fausto, além de ter mudado um patamar da nossa vida, ele nos ajudou muito como consultoria. Vocês vão ver, o que o Fausto... O Fausto é um aficionado por luxo. Ele é um aficionado, ele entende muito. Esse homem ele tem um coraçãozão, Não. é Faustão com coraçãozão. Um beijo, Faustão, você sabe o quanto que eu te amo. E o Vasco também é assim... Amamos demais e temos uma gratidão gigante. Gigante, assim, Quando ninguém, Alice, quando ninguém falava ainda, né? Todas as marcas, quando a gente começou a fazer a primeira camiseta, e eu quero falar um negócio aqui, e eu levei essa camiseta, eu sempre levava os produtos que eu começava a testar para o Fausto ver, né? Eu ia toda semana lá e eu levava um produto. O que tu acha? Aí ele dava a crítica dele. E aí eu trouxe uma camiseta do Peru, uma camiseta que é um sucesso de venda nosso, e disse assim, essa malha está extraordinária, mas pede para fazer uma gramatura mais pesada, para ela ter uma estrutura, porque quando lava e volta fica sempre do mesmo jeito. E eu digo, mas peraí, mas tu é apresentador, que tu entende de produto, fica tranquilo que eu entendo. Era uma hora só falando de produto. Aí ele falou assim, ó, e tu não coloca nada de marca. Não, mas os clientes querem que coloque VV ou a Joaninha. Ele assim, esquece, o teu cliente não quer nada de marca. Você entrega a Joaninha como um símbolo de boa fortuna nos ternos e eles têm orgulho de usar, mas eles também podem tirar a hora que eles quiserem. Nada de marca, a marca é o cliente. A Carla, quando nós começamos, ela dizia, quando a gente começou a colocar os nomes dos clientes por dentro, ela dizia, o terno é do cliente, não é da Vasco, é o terno do cliente, então tem que ter o nome dele. Então, e é isso, assim, vem tanto aqui, certo? Como na gola também ele coloca o nome. O Cláudio, nos 15 anos da Júlia, tinha escrito atrás aqui Júlia Xavier. Uma personalização, né? Uma brincadeira. Conta pra gente sobre a Joaninha. Qual é a história da Joaninha? A Joaninha é uma história maravilhosa. Eu venho de uma família muito simples, de novo, no interior do Rio Grande do Sul. É minha mãe, uma pessoa que é minha inspiração, uma mulher forte, uma mulher... que eu com 3 anos de idade ia com ela vendia Avon de porta em porta, no interior, imagina, não é assim, 1000 metros de uma casa para outra, andando no meio do campo, no meio de vaca e um monte de sacola, e aquilo sempre me inspirou. Então hoje, às vezes eu vou para Brasília com um monte de mala, a pessoa assim, mas tu é um grande empresário, eu digo, minha mãe carregava sacola, como eu não esquecer o barco que nos trouxe aqui, né? Não esquecer nossa essência, não ficar vaidoso demais. Então, e minha mãe é muito espiritualizada, muito, e moleque criado no interior é aquela coisa, né? Lida com bicho, faz arapuca, pesca, caça. E minha mãe diz, tem 2 bichinhos da natureza que são bichinhos que são enviados de Deus, né? Que são símbolos de Deus na Terra. Um é o João Barreiro, que constrói a casa, é o arquiteto da natureza. Olha que beleza, às vezes estava chovendo, e sempre tinha um João Barreiro que fazia uma casinha perto da casa, lá pela janela, olha ali, porque quando está chovendo, o João Barreiro ele vai lá e pega, o barro fica mais molezinho, ele pega a semente e vai construindo a casa. Eu tenho essa memória de infância. E o outro bichinho é a Joaninha. A Joaninha, quando ela pousa em você, é o Espírito Santo de Deus que está se conectando contigo. Então, nunca espante, deixe ela correr no corpo. Pare. Está andando a cavalo, deixa a Joaninha correr no corpo. E aquilo ficou na minha memória. A gente, crianças, a gente não tinha quase nada, né? Então qualquer coisinha a gente se apega. 2012, estou eu lá na Sicília, saí da Sicília, e o pessoal da Loro-Piana me diz, tem um maestro Taylor, que é um cara que assim, deu aula há muito tempo em Nápoles, um cara extraordinário, que ele fica numa cidadezinha chamada Ruvo de Puglia, e que ele aceitou te dar 45 dias de aula de mentoria de alfaiataria. Você quer ir para lá? Eu digo, quero, preciso ir para lá, né? Aí fui para lá, dinheirinho contado, eu brinco que era 10 euros por dia, né? Almoço, janta, café da manhã era 10 euros por dia. Tinha que dar, e dava certo. Era bom que eu era mais magrinho naquela época.
Era jejum intermitente, a Carla sempre fala, jejum intermitente já começou lá atrás já. E eu cheguei, né, naquela início de empresa, ansioso, né, com várias dúvidas, né, será que eu estou fazendo isso, é certo, qual é o melhor caminho? Mas me deixando levar por essa marionete divina que sempre foi me levando nos caminhos certos. Eu desci no aeroporto de Bari, o filho dele, o Dani, foi me buscar no aeroporto, junto com um agente que eles tinham lá, e quando eu cheguei na frente da alfaiataria, era um senhorzinho de 1,5 metro de altura, com um blazer azul marinho, uma calça cinza, que é quase o uniforme dele, com cabelinho branco, com uma cara invocada. Aí eu chego, me apresento para ele, e eu imediatamente noto que na lapela do paletó dele tinha uma joaninha. Ai, que demais! Toda aquela minha... será que eu vim para o cara certo? Todas aquelas minhas dúvidas, naquele momento, eu sempre gostei de louvor, né? Então eu fui o voo inteiro ouvindo louvor e pedindo a Deus para que me levasse, se fosse da vontade dele, que ele me levasse para o lugar certo. E me levou. Né? Ai, o Senhor Antonino me ensinou muito, né? Foram dias extraordinários. Até hoje é o meu grande consultor, até hoje me ensina muito. E a Joaninha, né? E eu cheguei para ele e digo, como chama? No Brasil chama Joaninha. E ele, como um bom italiano do sul, tu não veio aqui para saber de Joaninha, tu veio aqui para trabalhar. Bora para a mesa. Ei, Joaninha. No terceiro dia, ele foi me falar que Joaninha em italiano chamava Cucinella. E aí já no terceiro, quarto dia, já virou um paizão. Aí ele me buscava no hotel todos os dias, saía para tomar café no meio dos amigos dele, virou um grande amigo. No final dessa jornada de 45 dias, ele com o Dani me levaram ao aeroporto de Bari, e aí já, né, tinha virado a família. Claro. Né? É uma família que nós temos na Itália. Falamos isso. Ele tirou a joaninha do paletó dele, chorando, né, aquele durão já tinha se amolecido, chorando, tirou e colocou na minha lapela de paletó e disse, olha, você é um cara apaixonado pelo que faz, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Pedi para o meu filho olhar na internet, no Brasil o significado é o mesmo daqui, aqui é boa na fortuna, no Brasil é boa sorte, e é isso que a gente deseja, boa sorte, que você leve esse legado, que você transforme a vida de pessoas, que você consiga fazer dentro do teu core, com o teu coração, coisas grandes na tua vida e na vida das pessoas. Eu, para honrar esse mestre, cheguei aqui, eu ia no Cláudio, você ia no Alberto, ia no Abílio, e nos clientes, ia apresentar, ia vender o meu produto. Só que eu estava no paletó com aquela joaninha que o senhor Antoninho me trazia. Todo mundo me dizendo, ok, eu quero um blazer e uma calça. O outro, eu quero 2 ternos. Eu fui no Zé Paulo Enzenhuber, eu quero 3 ternos e 4 calças. Né? Eu estou falando dos 10 primeiros clientes que me abriram o caminho. Mas todos, sem exceção, assim, mas eu quero uma joaninha igual essa. Isso mesmo. Quero a joaninha. Aí eu chegava lá, na época não tinha fábrica, então eu chegava lá para o São Antonino e voltava lá para fazer. Porque eu vendia, ia a fazer lá junto com ele para aprender a fazer. Aí ele disse assim, bom, ok. Eu disse assim, Antonino, eu tenho 10 encomendas. Pero, preciso de 10 joaninhas. Ok, vai bem. 3 meses depois eu voltava lá, São Antonino, bisogno de 50 giacca, 50 paletós. Pero, 50 cucinella. Mas como? Eu não sou fábrica de italiano, bom italiano. Ok, vai bem, 50 cucinella, vai bem. 3 meses depois eu voltava lá, San Antonino, negócio anda em avante, anda sempre crescendo, bisogno, preciso de 100 paletós, però 100 cucinella. Não, basta. Aí chamou um dos meninos, um dos assessores, ele trouxe um cartãozinho da onde ele fazia a joaninha. E aí tá aqui. E chamou os filhos. Em Itália, cucinella é a nossa família. Em Brasil, a nossa família é o Vasco. Então, o Vasco é a cucinella. Ai, parabéns. E eu, para desejar esta boa fortuna para os clientes, eu entrego, isso virou, e assim, uma vez falando com outro amigo que é um gênio também no marketing, o Luiz Fernando Musa, que tu conhece também, que é um amigão nosso, ele falou assim, cara, se eu tivesse colocado todo o meu time de criação, meus diretores de criação, todo mundo, ninguém
teria chegado nessa encrenca dessa Joaninha. Como é que tu chegou nisso? Eu digo, não fui eu, foi Deus. Lindo. Muito obrigada por você estar aqui. Dá a sua mensagem aí para quem está te ouvindo, inspirando com essa sua energia, assim, dá seu último recado aqui, um conselho para quem está ouvindo e que possa se inspirar, já se inspirou com tudo isso que você está falando, é muito, muito inspirador. Alice, eu digo que nós somos verdadeiros e por ser verdadeiros, acho que a inspiração não é nossa, né? É do Espírito Santo. Tudo que eu venho fazendo na minha vida é obra do Espírito Santo. Então, assim, se você, acho que tem algumas coisas, hoje eu entendo que eu tenho responsabilidade de exatamente de comunicar isso que veio, que não digo que é segredo, que é o método, que é nada. É o que deu certo para mim, vem dando certo para mim, para minha família, para minha esposa, para meus filhos, para minha empresa. Isso não quer dizer que vai ser certo para os outros, mas o que dá certo para nós é saia da frente do jogo de videogame. Saia da frente de telinhas, de celular, para passar o dia inteiro e vá pegar um livro, vá aprender, vá se especializar. Mas eu não... Faça o que você acha sua paixão. Você acha que eu nasci lá no Alegrete e eu assim, eu sonho em ser um alfaiate? Nada, a vida vai te levando, você vai fazendo tudo. Meu pai trabalhava na prefeitura do Alegrete e naquele momento ele tinha sido promovido para guarda municipal. Né? Essa história eu conto rapidinho. E guarda municipal, ele tinha sido já trabalhado no caminhão do lixo, sendo lixeiro, e ele tinha sido promovido para guarda municipal. Um homem de muitos valores, né? Seu Toco. E nós saímos, e ele era guarda municipal, e eu tinha ido encontrá-lo na saída da prefeitura, onde ele prestava guarda. Nós saímos da prefeitura, atravessamos a praça, e ele cumprimentava todo mundo. Tinha um rapaz fazendo, arrumando aquelas árvorezinhas, uma era em triângulo, outra é redondinha, aquelas árvores que ficam, né, bonitinhas em praças públicas no interior. E aí ele foi cumprimentar esse cavalheiro, que eu não lembro o nome dele, e ele terminou de apresentar, me apresentou, eu lá com 8, 9 anos de idade, me apresentou, ele sempre me apresentava. Aí ele colocou a mão no meu ombro, nós saímos caminhando assim, ele assim, mano, nunca esqueça uma coisa, não interessa o que você faça, faça bem feito, faça o melhor. Hoje você está de lixeiro, amanhã você está de vigia, depois você está de jardineiro, depois você vai fazer a jardinagem do prefeito, dentro da prefeitura, daqui a pouco você vira datilografista do prefeito, daqui a pouco você vira vice-prefeito, daqui a pouco você é o prefeito. Então, foque no que você está fazendo hoje, não no jardim do outro. Foque no fazer o melhor de você hoje. Então, acho que é isso. Deixe de olhar o jardim dos outros, tenha inspiração. Eu sempre me inspirei em vocês, eu sempre me inspirei nos grandes. Busque benchmark de fora. A minha inspiração é as grandes alfaiatarias do mundo. Keaton, Brioni, Anderson Shepherd, são as melhores do mundo. Henry Paul, é isso meu benchmark. E trabalhe, mas não adianta só você sonhar, trabalhe, levante cedo e vá trabalhar e vá buscar fazer isso aí. Eles fazem melhor isso, vá lá, copie, faça, teste, vai dar errado. Esse é o legal, vai dar errado. Mas você ser perseverante, você cair, levantar, é o que te vai fazer chegar em algum lugar, não é isso? É isso, meu querido. Deus abençoe. Não tem mais o que dizer. Até o próximo café. Muito obrigada, Vasco. Uma honra, beijão uma honra, Carla, uma honra. Que Deus filhos. abençoe vocês. Amo vocês. Sucesso. Amo você também. Deus abençoe. E aí, gostaram do episódio? Espero vocês no próximo programa.